façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Guerra cultural, e como vocês devem ter visto, não na grande imprensa, porque dá um jeito de mascarar, mas todo mundo viu. Também não viu o elo direto com o Lula, né? Mas a Amazônia está em chamas. O bicho está pegando, queimando, para ser mais preciso lá. E o malabarismo dos militantes disfarçados de jornalistas é uma coisa comovente. Então a Miriam Leitão está aqui dizendo basicamente o seguinte: Lula reverte tendência de Bolsonaro e desmatamento cai mais do que parece. Entenda, ela não vai falar dos incêndios, vai falar só do desmatamento, e mesmo assim a mensagem basicamente é: não acredite nos seus olhos ou nas imagens, acredite no que eu, militante petista, estou tentando te convencer. O meu amigo Lacombe, jornalista sério, né, ao contrário da Miriam Leitão, escreveu na Gazeta do Povo a sua coluna dessa sexta, O Fogo do Bem, mostrando justamente esse grau de hipocrisia da esquerda. Os que cantavam há 2 anos, né, o que cantavam há 2 anos nossos incoerentes artistas. A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. A mata ainda queima, queima até mais, mas agora eles não perdem o sono, estão dormindo muito bem, até hibernando, eu diria, porque nem tomaram conhecimento, parece, das chamas, das labaredas da hipocrisia que ardem na floresta. O deputado Nicolas, também na Gazeta, foi na mesma linha, lembrando aquilo que eu falo sempre na live, né? Essas agendas não têm nada a ver com minorias ou meio ambiente, tem a ver com o esquerdismo. Nunca foi pelo meio ambiente, diz a coluna dele, chamando atenção para essa hipocrisia. Enquanto a floresta queima, os políticos, artistas e ONGs, muito bem remuneradas, que no governo anterior se manifestavam de forma histérica cá entre nós e cobravam providências, culpando o Bolsonaro por tudo, agora estão completamente desaparecidos. Ninguém viu o Leonardo DiCaprio por aí, ninguém viu Greta Thunberg, nem a Marina Silva, e, claro, muito menos os nossos artistas fracassados do Brasil, que fizeram essa musiquinha quando o presidente era Bolsonaro e agora se fazem de... Pois bem, a musiquinha, além de cafoninha, né, ela tem essa mensagem tentando comover, né, tentando seduzir a garotada, acima de tudo, mas eles sumiram. E isso é um ótimo retrato daquilo que eu sempre trago aqui na live. A turma da esquerda, além de, claro, desprovida de princípios morais, éticos, de valores básicos, ela tem aquela visão estética de... É tudo isso. Você vê assim, o Gilberto Gil, né? Aí o outro histérico, cada um afetado à sua maneira, né? Mas todos eles em uníssono, em coro, gritando a sua própria hipocrisia. Nunca foi a Amazônia que despertou o interesse deles. Sempre foi esquerdismo e um instrumento para atacar a direita. Esse resumo aqui do PBD Podcast, né? Que aliás eu recomendo que sigam, tem milhões de seguidores, já fui entrevistado
e é muito legal, né? É do Patrick, mas é exatamente isso, né? A histeria climática é a ponta do iceberg. Embaixo está o marxismo mesmo, é o comunismo. Então, cada vez fica mais claro, mesmo para quem é muito alienado e desatento, que não tem nada a ver com o meio ambiente, que tem tudo a ver com defesa do esquerdismo e um instrumento para atacar a direita. Assim como, claro, a doutrinação ideológica em sala de aula e o Enem. Né? O Enem, o nosso vestibular, ele é um filtro para que todo mundo ali já comece, desde o início, a prestar homenagens indevidas ao esquerdismo. Tem que mostrar que é um bom soldadinho da causa, senão não passa nem naquele filtro inicial. Então, o Marcel Van Hatten escreveu na Gazeta do Povo sobre o assunto, nota 0 para o Enem desse ano, e todos os anos é a mesma porcaria, né? Pressão ideológica e assédio político devem ficar absolutamente fora de qualquer sala de aula e de qualquer exame de conhecimentos escolares e científicos. Eu vou fazer só um adendo, não chega a ser uma ressalva, mas os liberais clássicos, e eu me considero um liberal clássico, nós sempre defendemos esse esforço pela imparcialidade em sala de aula, pelo estudo científico. O meu lado, cada vez mais conservador, tem dado conta de que é uma utopia liberal acreditar no vácuo de valores em sala de aula. Não vamos apenas olhar o conhecimento de forma objetiva e científica. Isso já é um valor. Então, o que eu estou convencido há alguns anos é que a direita errou ao tirar os valores morais, educação moral e cívica, a religião de sala de aula, achando que ela ia ser um ambiente estéril, imparcial e científico. A esquerda veio ocupar isso com ideologia, com comunismo. Então, para reagir, me parece que o apelo pela ciência objetiva não dá. Tem que ser a volta dos valores decentes mesmo. E não vamos ter medo de falar. Quem defende valor decente é o legado da tradição cristã, do conservadorismo, da civilização ocidental. Então, não tenhamos medo de defender a sala de aula pregando esses valores, porque é isso que os jovens estão precisando. Não é à toa que as escolas cívico-militares são um sucesso. Por quê? Porque tem mais disciplina, tem patriotismo, isso são valores. Isso são valores. Então, defendamos os valores. Por exemplo, contra o feminismo. Isso aqui está circulando muito nas redes sociais. Eu confesso que eu não sei quem é a pessoa, né? Parece que é alguém da Globo, eu não sei quem é, realmente nunca vi essa pessoa. Mas antes e depois, né? Na igreja e no feminismo. E repare, tem até uns vídeos, eu nem trouxe os vídeos, mas tem até um olhar meio demoníaco, né? É impressionante como o diabo odeia a luz própria, né? O olhar com aquela faísca da paixão pela vida, né? É impressionante como a primeira coisa que morre numa pessoa que faz uma espécie de pacto mefistofélico e casa com o diabo, rifando sua própria alma, a primeira coisa que ela perde é o brilho do olhar. É uma coisa apagada, é uma coisa fria. É impressionante, foi o que me chamou a atenção, mais do que cabelo vermelho, as tatuagens, isso aí, enfim, uma questão estética, mas o brilho do olhar me chamou a atenção. E, ao contrário, né, essa menina, jovem, bonita, fardada, na frente de um tanque de guerra israelense, ela, dizendo, nunca novamente, never again, é agora. Aquele slogan do Holocausto, nunca novamente, não sei o quê, o chamado é agora. O que a turma vai fazer? Vai ficar em silêncio? Silêncio cúmplice? Um silêncio ensurdecedor? Na melhor das hipóteses, porque tem muita gente fazendo falsa equivalência moral entre Israel e os terroristas, ou até condenando Israel. Então, essa menina mostra o que é uma mulher empoderada e com paixão pela vida, querendo justamente defender a vida contra aqueles que fazem o culto da morte, que são os terroristas abjetos, monstruosos do Hamas. Isso é uma menina porreta. As feministas preferem cabelo vermelho e olhar frio. E não é por acaso que essa garotada toda está cada vez mais deprimida. Deprimente e deprimida, né?
Saiu um estudo novo de uma revista, o Eli Vieira trouxe o assunto para a Gazeta do Povo. Pessoas com posições políticas extremas, em especial jovens, e, cá entre nós, em especial as posturas esquerdistas, radicais, têm sinais mais intensos de depressão. Eu escrevi essa semana uma coluna para a Gazeta do Povo, resgatando Marcuse, Herbert Marcuse. Ele é um dos grandes vilões aí dessa confusão mental da era moderna, porque ele criou aquele conceito da tolerância repressiva. Era uma forma de mascarar o jovem que queria dar vazão à violência, e tudo que ele faria contra as instituições, o sistema, era libertador e era em nome da tolerância, mesmo que com violência. E, do outro lado, tudo que for instituição que defende o indivíduo, a liberdade de expressão e tudo, no fundo é uma máscara para a opressão do sistema, né? Então, ele criou um loop perfeito, uma circular reference, né? Onde a esquerda está sempre certa, mesmo que terrorista, e a direita está sempre errada, mesmo que tolerante, e pregando a paz e o indivíduo, né? As liberdades e garantias do indivíduo. Então, Marcuse tem muito a ver com isso. Essa garotada está mergulhada em escola de Frankfurt, Gramsci, Marx, aprende essa baboseira toda de oprimido e opressor para tudo que é lado, e isso cagou a porra toda. Em português, claro, excuse my French, né? Isso deu ruim, degringolou a juventude. E a gente está vendo hoje as consequências, os efeitos disso. Uma garotada desesperada, cada vez mais angustiada, ansiosa, com uma frustração latente, fluida no ar, né? E apelando, então, para totalitarismos, para aplacar suas angústias. Um dos totalitarismos, nós vimos muito bem, se deu na pandemia. Ali na pandemia, a gente viu o perigo desse troço, né? E por falar lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer o pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.